Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da sexta semana do tempo comum, nesse dia 15 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 8, do versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os fariseus exercem influência sobre o povo, ensinando-lhes uma ideologia nacionalista. Querem para Israel um Messias poderoso, dominador das demais nações. Os herodianos, adeptos de Herodes, querem que Israel seja superior aos outros povos, aceitando para isso um rei prepotente, Herodes. É contra essa mentalidade que Jesus previne seus discípulos. Estes acompanham Jesus por toda parte e veem as obras grandiosas que ele realiza. Não obstante o privilégio de estar sempre ao lado do Mestre, seus discípulos ficam na superfície, têm o coração endurecido, como os fariseus. Daí a dura reprimenda de Jesus: vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam? Eles têm na barca apenas um pão, Jesus e sua mensagem, mas não o percebem. Não lhes falta nada. Querido irmão, querida irmã, Jesus disse aos discípulos que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Claro, isso não tinha nada a ver com o pão, tinha a ver com o modo de agir dos fariseus e dos partidários de Herodes. Esse não era um fermento bom. Eles desprezavam o povo simples, viviam de aparência, carregavam o povo de obrigações e estavam atrás dos próprios interesses. O discípulo de Jesus não pode agir assim. Ele deve aprender com o Mestre que, particularmente quando multiplicou o pão no deserto, agiu com compaixão, com espírito de serviço e de partilha e com confiança em Deus. Como discípulos do Senhor, aprendamos a agir como Ele. Não imitemos os falsos profetas de hoje. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: não deixar ninguém tomar o lugar de Jesus em sua vida. E reze assim comigo: ó Jesus, pão descido do céu, teus discípulos ainda estão eufóricos com o grande sucesso da partida dos pães, mas não vieste para satisfazer gente curiosa que se contenta com o espetáculo.
Vieste para transformar cada pessoa por dentro e criar uma sociedade segundo os planos do Pai. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da sexta semana do tempo comum, nesse dia 15 de fevereiro, você poderá acompanhar os textos indicados, Tiago, capítulo 1, do versículo 12 a 18, também o texto de Marcos, capítulo 8, do versículo 14 a 21, e rezar o Salmo 93. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar também a leitura da carta de São Tiago e aprofundamento da reflexão aplicada à vida. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, são muitas as coisas que não compreendemos ou não sabemos. Disse Isaac Newton que, entre aspas, o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Fecha aspas. Por desconhecermos muitas coisas, muitas vezes procedemos de maneira errada ou inadequada. As leituras de hoje nos ajudam a refletir sobre isso e nos apontam caminhos para agirmos sempre corretamente, mesmo quando não compreendemos completamente determinadas situações. A primeira leitura pede que suportemos com paciência os momentos de confusão e de tentações, porque eles são provações, e que não atribuamos a Deus tais situações, porque Deus não é tentado a fazer mal a ninguém. Deus não quer o mal de ninguém. Ao contrário, Deus quer o nosso bem. E quando somos tentados, a tentação é por causa de nossos desejos. Porém, quando essas coisas acontecem, é muito comum atribuirmos a Deus a culpa. Sempre queremos achar um culpado por nossos erros ou pelas coisas que dão errado em nossa vida. Mas Deus concede a nós somente coisas boas, como, por exemplo, os dons ou dádivas que temos. Ele nos criou para o bem e a verdade. Diz essa primeira leitura, e as tentações que temos na vida não são de Deus. Que saibamos lidar com elas e contorná-las da melhor maneira possível para não sermos prejudicados pelas suas consequências. Uma das tentações que muitos têm é a da ganância, do acúmulo de coisas, que gera o egoísmo, a falta de solidariedade e, consequentemente, o sofrimento e a morte de muita gente. Se há fome no mundo,
é sinal de que não há partilha, pois quando uns acumulam, falta para outros. Conhecemos o texto da multiplicação dos pães, o grande ensinamento de Jesus sobre a partilha e a solidariedade. Porém, seus discípulos não aprenderam completamente a lição. Muitos de nós lemos essa passagem bíblica, mas não a entendemos. Achamos que Jesus fez uma mágica ao multiplicar os pães. A mágica não transforma nada, pois não envolve as pessoas, deixando-as acomodadas no seu mundo. O evangelho de hoje, que é continuação do de ontem, da multiplicação dos pães, traz esse tema para reflexão. A dificuldade que temos em compreender os ensinamentos de Deus e as lições da vida. O texto deste evangelho apresenta Jesus e os seus discípulos na barca. A barca representa a missão. Eles estão no mesmo barco, como diz a expressão popular, quando alguém está numa mesma situação. Eles estão no mesmo barco e com um único pão e o coração endurecido. O único pão que está com eles é o principal, é o pão da vida, Jesus. Mas eles não percebem. Não haviam aprendido a grande lição dada por Jesus, quando lhes ensinou a partilhar 5 pães com 5.000 pessoas, isto é, quando lhes ensinou a partilhar o pouco que se tem, quando lhes ensinou a ser sensíveis às necessidades dos outros, quando lhes ensinou a amar o próximo e deixar de ser egoístas. Talvez uma das coisas que mais aborrece Deus hoje seja a nossa insensibilidade em aprender os seus ensinamentos. Eles estão aí para que tenhamos vida, mas nossas insensibilidades e dureza de coração nos impedem de ver, de aprender, de pôr em prática aquilo que de fato favorece a vida. Por essa razão, Jesus questiona os seus discípulos e reaviva a memória deles, para que sejam menos insensíveis. É preciso estar atento aos sinais dados por Deus e agir conforme eles indicam. É preciso sentir a presença de Jesus na barca de nossa vida. Assim, estaremos construindo um mundo melhor, onde as coisas e as pessoas não sejam destruídas por nossa insensibilidade e falta de compromisso. E assim, nosso barco não irá naufragar, mesmo que as tempestades sejam fortes. É preciso erradicar de vez de nosso coração o fermento dos fariseus, que agem apenas por aparência, o ritualismo, e o fermento de Herodes, que mata silenciosamente. Quando conseguimos erradicar de nossa vida o mal, o mundo estará do jeito que Deus deseja que ele seja. Um lugar bom de viver, onde reina a justiça, a paz e a harmonia. Foi para isso que ele nos criou, criando para nós um espaço figurado num jardim. Porém, continuamos um povo de cabeça dura. Temos dificuldade de entender os ensinamentos de Deus e os sinais dos tempos. E por não entender, deixamos que o fermento dos fariseus e de Herodes haja em nossa vida. Quando isso acontece, nascem as atitudes de julgamentos, de preconceitos, de egoísmo, individualismo, surgem as práticas perversas contra nossos semelhantes e tantos outros procedimentos maus. Pensemos nos conselhos de Tiago da primeira leitura e nos questionamentos de Jesus do Evangelho de hoje e tiremos uma lição para a nossa vida. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que o fermento da hipocrisia e da violência
jamais contamine meu coração, antes que meu proceder tenha a marca da verdade e da misericórdia. Amém.